Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios de potenciação que eu deixei na última aula para vocês. Vamos ao primeiro. Pergunta: qual o valor de 2 elevado a 2 elevado a 3? Vejam, como a expressão não está entre parênteses, não se trata de uma potência de potência. Assim, inicialmente, a gente vai calcular o expoente. No meu expoente, eu tenho 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. Então, 2 elevado a 2 à terceira é 2 elevado à oitava, que é 256. Alternativa D. No próximo exercício, ele pergunta: assinale qual alternativa corresponde à expressão de menor valor. Teremos então que resolver todas as alternativas para verificar aquela que tem o menor valor. A primeira, menos 2 elevado a menos 2 elevado à terceira. Aqui eu tenho uma potência de uma potência. É a potência ao cubo da potência menos 2 elevado a menos 2. Posso multiplicar então os expoentes. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 elevado a menos 6, expoente negativo, vou inverter a base, menos meio, e trocar o sinal do expoente, elevado à sexta. Como o meu expoente é par, o resultado será positivo. Meio elevado à sexta seria 1 elevado à sexta, 1. 2 elevado à sexta, 64. No item B, temos menos 2 elevado a menos 2 elevado a 3. Cuidado que aqui eu não tenho o parênteses. Então, nós vamos resolver primeiro a potência aqui de dentro, menos 2 elevado a menos 2, e depois a potência aqui de fora. Menos 2 elevado a menos 2, sem o parênteses, estou elevando apenas o 2 a menos 2, e não todo o número negativo. Então, seria menos, inverte o 2, 1 meio, ao quadrado, troquei o sinal, elevado à terceira. Meio ao quadrado, 1 quarto, e o sinal negativo, que está para fora do meu parênteses, vai permanecer negativo. 1 quarto elevado à terceira, expoente ímpar, resultado negativo. 1 elevado à terceira, 1. 4 elevado à terceira, 64. O item C, como eu tenho o parênteses, estou falando de uma potência de uma potência. Então, eu começo multiplicando os expoentes. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 2 elevado a menos 6, eu tenho exatamente o mesmo caso do item A. Inverte a base, menos meio, a sexta, que dá mais 1 sobre 64. No item D, não é uma potência de potência porque eu não tenho parênteses. Eu vou calcular primeiro a potência dentro do meu colchete. Menos 2 à terceira. 2 à terceira, 8. Então, menos 8, elevado a menos 2. Expoente negativo, vou inverter a base. Menos 8, tenho menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo, elevado ao quadrado. Expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado, 1. 8 ao quadrado, 64. 1 sobre 64. E no item
E eu tenho menos 2 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Como eu não tenho parênteses, eu estou fazendo apenas o 2 elevado a menos 3, não o menos 2 elevado a menos 3. Então, eu vou inverter o 2, meio, e trocar o sinal do expoente, mais 3. Meio elevado ao cubo, 1/8, e eu copio o sinal negativo. Menos 1/8 ao quadrado, eu tenho exatamente a mesma situação do item anterior, 1 sobre 64. Logo, a expressão de menor valor é a expressão do item B, que equivale a menos 1 sobre 64. O exercício 3 pergunta qual o valor desta expressão abaixo. Veja, para resolver, primeiro eu vou pegar cada potência separadamente e determinar os seus valores. 3 elevado a 2 elevado à terceira. Novamente, como não há parênteses, não é uma potência de uma potência. Quem está elevado à terceira é o expoente 2. 2 à terceira, 8. 3 elevado à oitava, 6.561. A próxima potência é 5 elevado à quarta. Veja, não há parênteses, não é menos 5 à quarta. Apenas o 5 está elevado à quarta, que dá 625. A potência agora é 4 à quarta. 4 elevado à quarta, 256. E para finalizar, eu tenho 20 elevado ao cubo. 20 elevado ao cubo, 8.000. Agora eu vou colocar todos esses valores na expressão original. Então, eu vou trocar 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo por 6.561. 5 à quarta, eu troco por 625. 4 à quarta por 256 e 20 ao cubo por 8.000. Vou resolver a subtração que está no numerador, vou resolver a adição que está no denominador e vou efetuar essa divisão. 5.936 dividido por 8.256, 0,72. A alternativa correta é a alternativa E. O quarto exercício pede para classificar cada sentença abaixo como verdadeira ou falsa. Primeira sentença. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado? Bom, vamos lá. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. 5 elevado ao quadrado, 25. Como 9 mais 16 dá 25, 25 sim é igual a 25, a sentença é verdadeira. No item B, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado? Vamos resolver as potências. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. Somando 25 com 144, eu tenho 169, que é igual a 169. Portanto, é uma sentença verdadeira. No item C, tenho 7 ao quadrado menos 24 ao cubo é igual a 25 ao quadrado? 7 ao quadrado, 49. 24 ao cubo, 13.824. 49 menos 13.824 seria igual a 25 ao quadrado, que é 625? Não, essa sentença é falsa. E no item D, 9 ao cubo menos 4 ao cubo é igual a 41 ao cubo? 9 elevado ao cubo, 729, menos 4 à terceira, menos 64.
Isso é igual a 41 ao cubo, que é 68.921? Não. Efetuando a subtração, eu obtenho 665. Logo, a alternativa é falsa. O exercício de número 5 me diz: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A pergunta: qual a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012? E observem que as alternativas estão em notação científica. Então vamos lá. 4,129 milhões. Milhão é 10 elevado à sexta. 1 milhão seria 1 seguido de 6 zeros. Então, 10 à sexta. De toneladas. Toneladas seria 1.000 quilos, 10 à terceira quilogramas. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Vou somar os expoentes. 6 mais 3, 9. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. O próximo exercício diz assim: um petroleiro possui um reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões 60 metros por 10 metros de base e 10 de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 metros de altura por 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Então, é esse esqueminha. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. A pergunta: após o fim do vazamento, qual o volume de petróleo derramado? Vamos observar então o nosso desenho. Se eu tenho o reservatório cheio, então eu tenho petróleo até o alto aqui desses 10 metros. Um furo no fundo do reservatório C faria com que o nível de petróleo fosse diminuindo no total aqui até atingir a altura das placas. A partir do momento que ele atingisse a altura das placas, o compartimento A e o compartimento B não sofreriam vazamento e o petróleo iria derramar até esvaziar o compartimento C. Observe que essas paredes das divisórias elas têm 3 metros a menos que a altura total, certo? Então, eu teria vazamento desta parte superior, que tem 60 metros por 10 metros por 3 metros e mais o vazamento do compartimento C. Parte superior, 3 metros vezes 60 vezes 10, 1.800 metros cúbicos de vazamento. Vazamento do compartimento C, eu teria então 7 metros, que é a altura da divisória, vezes 20 metros, que é 1/3 dessa medida 60, vezes 10 metros, que é a lateral do compartimento,
1.400 metros cúbicos. O volume total vazado seria a soma 1.800 mais 1.400, 3.200 metros cúbicos. Como as minhas alternativas estão todas em notação científica, 3,2, a vírgula sairia daqui e viria aqui entre o 3 e o 2, deslocando uma, duas, três casas, 3,2 vezes 10 a terceira, alternativa D. O exercício de número 7 diz: considerando um próton como se fosse um formato cúbico, como se ele fosse um cubo, de aresta 10 elevado a menos 11 metros e massa 10 elevado a menos 21 quilogramas. Qual a sua densidade? Bom, densidade nós sabemos que é a razão entre massa e volume. Então, eu vou começar calculando o volume do próton. Se eu considero o próton como um cubo, volume de cubo, aresta elevado ao cubo. Ou seja, 10 elevado a menos 11 ao cubo. Menos 11 vezes 3, 10 elevado a menos 33 metros cúbicos seria o volume do meu próton. A densidade, razão entre massa e volume. Então, a massa 10 elevado a menos 21 sobre o volume 10 elevado a menos 33. Divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e vou subtrair os dois expoentes. Menos 21 menos 33, menos com menos mais, menos 21 mais 33, 12. Logo, a densidade seria 10 elevado à 12ª potência, quilograma por metro cúbico. O nosso último exercício diz: a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A distância entre a Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. Pergunto: quanto tempo a luz do Sol gasta para chegar até a Terra? Sabemos da física que a relação entre distância, velocidade e tempo é dada por velocidade média é igual à variação da distância pela variação do tempo. Eu teria que fazer, então, a distância da Terra até o Sol dividido pelo tempo para chegar na velocidade. Observem que eu tenho uma diferença de unidade de medida. A distância está em quilômetros e a velocidade em metros. Então, antes de substituir os valores na fórmula, eu preciso colocar a minha distância da Terra ao Sol, que está em quilômetros, em metros, para poder trabalhar com essa medida de velocidade, e também vou passar para a notação científica, porque a velocidade está em notação científica. Então, vamos lá. 49.600.000 quilômetros eu multiplico por 1.000 para chegar em metros. Seria 10 à terceira. Em notação científica, esse valor fica 1,496 vezes 10 à oitava, porque a minha vírgula se desloca 3, 6, 7, 8 casas decimais. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Vou somar os expoentes. 8 mais 3, 11. Posso agora substituir este valor da distância, que já está em metros e notação científica, e também o valor da velocidade na minha fórmula. Vou multiplicar em cruz, porque eu teria uma igualdade entre duas frações, a primeira com denominador 1, multiplico em cruz e isolo o ΔT. Vou fazer a divisão de 1,496 por 3,
obtendo 0,4987 aproximadamente, vezes a divisão de potência de mesma base, onde eu vou subtrair os expoentes. Então, 10 elevado à terceira. 10 à terceira é 1000. Fazendo a multiplicação, eu chego em aproximadamente 498,7 segundos. 498,7 segundos, se eu dividir por 60, eu chego em aproximadamente 8 minutos. Logo, a luz do Sol gasta aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!